Sono, vamos falar sobre o sono. Você anda dormindo bem? Como estão suas noites de sono? Porque nós dormimos. É o nome desse livro aqui do Matthew Walker, dos maiores especialistas no sono. Boa noite aí quem tá chegando. Viviane, quem mais? Antônio, boa noite. De onde vocês estão falando? Lili, Glória, boa noite. Quem mais tá chegando aí? Conta pra mim. De onde vocês estão assistindo essa live? A minha conexão está boa. Fiquei sabendo que a minha conexão não estava boa esses dias e de repente sumia todo mundo da live. Eu achei, nossa, o que tá acontecendo? E aí uma pessoa veio me falar que é a conexão. Espero que a conexão esteja boa, vocês estão me ouvindo bem por aí. Quem conta pra mim se é a primeira vez que está assistindo essa live? Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Isa. É Isa, né? Boa noite, muito boa noite. Essa live é sobre o sono. Na verdade, né? Meu nome é Sandra Tia, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida. Fiz esse canal para você se lembrar de cuidar da pessoa mais importante. A Jaqueline Antunes está aqui pela primeira vez, então seja muito bem-vinda. O Fagner voltou, é isso? Você estava comigo aqui na terça-feira, né? Então, essa live é sobre o sono, né? Como eu tenho um canal que fala sobre saúde mental, Jaqueline, sobre autocuidado, né, principalmente, uma das melhores formas de se autorregular é através do sono. Uma boa noite de sono. Então, eu decidi estudar mais sobre o sono, né? Me deparei com esse livro aqui do Matthew Walker, Porque Nós Dormimos, que é um dos cientistas mais atuais na questão do sono, que mais estudou o assunto na atualidade, para trazer aqui um conteúdo para vocês enquanto vocês não estiverem fazendo terapia por diversos motivos. Então, o sono é o melhor ansiolítico e antidepressivo que existe e não tem contraindicação. Então, porém, né? É um sono de qualidade, sono natural, sem uso de medicamentos, que vai dar pra gente a saúde, né? O sistema imunológico vai fazer todos os acertos químicos cerebrais que nós precisamos. E aí eu já falei aqui sobre cafeína, adenosina, melatonina, já falei sobre ciclo circadiano, já falei vários assuntos, né? Por que dormir, né? Porque auxilia na memória, auxilia na atenção, mas para quem insiste, a gente aprende melhor quando dorme, né? E para quem insiste em ir para o outro caminho, né? Que é o caminho do medo, não dormir, a privação do sono pode causar doenças como diabetes, AVC, infarto, né? A privação do sono, além de também ser uma causa muito grande, alta de acidentes de trânsito por conta dos microssonos, né? Então, é isso. A live é sobre isso. Às terças e quintas, às 19 horas, eu venho aqui para fazer uma live ao vivo trazendo um conteúdo. E normalmente eu me baseio em um livro que eu estou estudando. Quem gosta de ler, de estudar, saber mais sobre um determinado assunto de uma forma profunda, não é uma live só sobre o livro inteiro, é uma live profunda, né, sobre o assunto do dia. E hoje a gente vai falar aqui, né, sobre isso, né, uma vida mais curta por conta da privação do sono. A privação do sono pode causar câncer, ataque cardíaco e uma vida mais curta. Esse é o capítulo 8 do livro.
E aí, vamos lá. Eu vou lendo o trechinho que eu grifei do capítulo. Quem tiver dúvidas, pode perguntar. Quem tiver alguma coisa que lembrou aí, algum comentário quiser fazer, é sempre bem-vindo, tá bom? E todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Essa é uma live sobre esse livro aqui, Porque Nós Dormimos. Vamos lá. O Matthew fala assim: eu costumava dizer que o sono é o terceiro pilar da boa saúde, junto com a alimentação e a prática de exercícios. Mas mudei meu mantra. O sono é mais importante do que mais do que um pilar. Ele é a base sobre a qual os outros dois bastiões da saúde se assentam. Então, retire o fundamento do sono ou enfraqueça apenas um pouco a alimentação regrada e a prática de atividade física e se tornam menos do que eficazes, como veremos. Então, se você tem lá uma alimentação regrada, pratica exercício físico, porém você não tem um sono de qualidade, a saúde não vai acompanhar, né? No entanto, o impacto insidioso da perda de sono sobre a saúde é muito, muito mais profundo, chegando a alterar o mais fundamental, o DNA. Quanto mais curto é o sono, mais curta é a vida de um indivíduo. E aí a perda do sono e o sistema cardiovascular. Sono doente, coração doente. E é difícil ir num cardiologista e ele perguntar sobre o sono, né? Eu faço anualmente os meus check-ups cardíacos, né? Por conta do histórico familiar e tal. E nunca me perguntaram se eu durmo bem. Você vê que estranho. O sono progressivamente mais curto foi associado a 45% maior risco de desenvolver ou morrer de enfermidade coronária em 7 a 25 anos a partir do início da pesquisa. Então, você reduz de 7 a 25 anos de vida por problema do sistema cardíaco por conta da privação do sono. A relação entre pouco sono e insuficiência cardíaca permanece forte, mesmo depois de controlados outros fatores de riscos cardíacos conhecidos, como tabagismo, nível de atividade física e massa corporal, e a falta de sono leva a cabo seu próprio ataque independente ao coração. Adultos com mais de 45 anos que dormem menos de 6 horas por noite são 200% mais propensos a sofrer um ataque cardíaco ou derrame cerebral comparado com os que dormem de 7 a 8 horas por dia. Por outra parte da razão, diz respeito à pressão sanguínea. Então, hoje a hipertensão é mais comum que esquecemos o número de vítimas mortais que ela inflige. Então, a privação de sono altera a pressão e a pessoa com a pressão alta pode sofrer um ataque cardíaco ou derrame cerebral e pode, inclusive, vir a óbito. Como ocorre com outras consequências da perda do sono, não é preciso uma noite inteira de privação do sono para que inflinja o impacto mensurável no sistema cardiovascular. Uma noite de modesta redução de sono já impacta bastante. Além de acelerar a frequência cardíaca e aumentar a pressão sanguínea, a falta de sono pode
erode o tecido dos vasos sanguíneos, nunca tinha ouvido essa palavra, distendidos, sobretudo os que alimentam o coração, chamamos de artérias coronárias. Estreite o bloqueio de tais passagens e seu coração pode sofrer um ataque abrangente, em geral fatal, causado por fome de oxigênio, coloquialmente chamado de ataque cardíaco ou infarto do miocárdio. Então, a privação de sono também fecha essas veias. A gente sempre tem, pelo menos eu, né, tenho a impressão que é sempre só por conta da gordura, né, principalmente das gorduras saturadas, né, que entopem as veias. Mas aqui ele está dizendo que a privação de sono estreita ou bloqueia as nossas coronárias, né? As pessoas que dormiam apenas 5 a 6 horas por noite ou menos apresentam uma probabilidade 200 a 300% maior de sofrer calcificação nos 5 anos seguintes em relação a que dormia 7 a 8 horas. Então, uma coisa que acontece a um médio prazo, né? Não é imediatamente que acontece. Assim como o cigarro, o tabagismo, né? Você não começa a fumar em 1 ano, vai morrer de ataque cardíaco. Não, são anos e anos. Mas acontece. Embora os mecanismos pelos quais a privação de sono degrada a saúde cardiovascular sejam vários, todos eles parecem se agrupar em torno de um culpado comum: o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático convoca a ação uma ampla variedade de visões fisiológicas no corpo: respiração, função imune, substâncias químicas do estresse, pressão sanguínea e frequência cardíaca. Há uma resposta de estresse aguda do sistema nervoso simpático que geral só é utilizada por curto período de tempo. Quando esse sistema fica emperrado, ligado por longos períodos de tempo, a ativação simpática se torna profundamente inadaptada, na verdade, vira uma assassina. Com poucas exceções, nos últimos 50 anos, todo experimento que investigou o impacto do sono deficiente sobre o corpo humano identificou que o sistema nervoso simpático estava superativo. A tensão imposta ao corpo por força de persistência na ativação simpática se manifesta em toda a espécie de problema de saúde, como os pistões, juntas, vedações com falhas de engrenagem, rangendo o motor sobrecarregado. Então é isso, né? O estresse, né, vai ativar o sistema simpático, porém o que a gente precisa lembrar é que uma pessoa que passou uma noite mal dormida, ela fica mais irritadiça no dia seguinte. E mais irritadiça, ela fica mais estressada. E mais estressada, ela ativa esse sistema simpático, que nesse momento aí de emperragem, né, que ele fica emperrado, e aí por muito mais tempo do que o normal que ele é utilizado, né, porque é um sistema que ativa o nosso mecanismo de luta e fuga, e aí ele é para você lutar ou fugir. Tem essas duas opções: ou você enfrenta o problema de cara, encara ele, ou você foge, né? Mas a gente nem luta, nem foge e deixa o sistema lá ligado, a pressão sobe e aí todo o resto acontece em cadeia, né? O sistema nervoso empático superativo provoca um aumento crônico de um hormônio do estresse chamado cortisol, e uma consequência indesejável disso é a constrição dos vasos sanguíneos, provocada pela elevação ainda maior da pressão sanguínea.
E por que o sistema faz isso? Para você lutar ou correr, você precisa de sangue nos membros. Então ele fecha para jorrar sangue para os membros, para você ter um soco mais potente ou as suas pernas estarem mais preparadas para correr. Só que você não luta, você não corre e você não acaba com o problema. Você fica com esse sistema ligado, girando, sem sentido. E aí, o nosso corpo não aguenta, né? Então, onde eu estava aqui, para piorar, o hormônio chamado do crescimento, um grande remédio para o corpo que costuma ser disparado à noite, é barrado pelo estado de privação de sono. Então, o hormônio do crescimento ele é liberado à noite, né? Quando a gente era criança, a mãe falava que tem que dormir para crescer. O hormônio do crescimento. É sabedoria de mãe, né? Essa. O estado danificado de debilidade do encapamento vascular de todo o corpo torna-se, então, sistematicamente mais propenso à aterosclerose, artérias se obstruindo. É nesse barril de pólvora que os fatores do ataque cardíaco e derrame cerebral são acidentes mais comuns. O sono profundo previne a escalada desse estresse fisiológico, que é sinônimo de hipertensão, ataque cardíaco, falência do coração, derrame cerebral. Isso inclui o efeito calmante na velocidade de contração do coração. Pense no sono não REM profundo como uma forma natural de gerenciamento noturno da pressão sanguínea, capaz de evitar hipertensão e derrame cerebral. Então, se a pessoa já chegou no estado de pressão alta, obviamente que ela vai ter que ir no médico, talvez vai ter que tomar um remédio. Porém, ela pode reverter os médicos falam que é crônico, que não tem jeito, mas tem. No caso da saúde cardiovascular, acredito que tal noção venha de um experimento global de que 1,5 bilhão de pessoas são forçadas a reduzir o seu sono em pelo menos 1 hora por uma única noite a cada ano. É muito provável que você tenha feito parte desse experimento, também conhecido como horário de verão. No hemisfério norte, a mudança para o horário de verão em março resulta em uma perda de 1 hora de oportunidade de sono para a maioria das pessoas, quando tabularam milhões de registros hospitalares diários. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que essa redução do sono aparentemente trivial é acompanhada de um assustador pico de número de ataque cardíaco no dia seguinte. Então, o impressionante é que isso funciona nos dois sentidos. No outono, no hemisfério norte, quando os relógios são atrasados e ganhando 1 hora de oportunidade de sono, as taxas de ataque cardíaco despencam no dia seguinte. Então, se quer um estudo científico mais robusto que esse, né, que é com a população de quanto que ele fala aqui? São 1,5 bilhões de pessoas, a parte do mundo que faz aí o horário, que pratica o horário de verão, né? Então, gente, por enquanto, por hoje, acho que eu não vou seguir aqui no próximo. Não, vou sim. Aí ele vai falar de ganho de peso e diabetes. Morrer do coração, tudo bem, né? Agora, fica gordo, não. Brincadeiras à parte, né? Então, assim, só resumindo, uma privação curta de sono pode gerar de 1 hora no ano, pode gerar aí um problema sério do coração. Além disso, a perda de sono também impacta no metabolismo,
que impacta na diabetes e no ganho de peso. Quanto menos se dorme, mais a gente tende a comer. Isso é uma coisa assim, se você parar para pensar, faz muito sentido. Por quê? O sono é uma forma de reabastecimento de energia cerebral. O cérebro, basicamente, busca por energia. E de onde vêm essas energias? As energias vêm dos alimentos, a energia vem do ar, vem da água e vem do sono. Também vem do movimento. Mas se eu deixo de fazer qualquer coisa, o cérebro sempre vai pedir por alimento. E que tipo de alimento ele vai pedir? O que você tiver um ganho de energia mais rápido, que é gorduras e açúcares. Ele nunca vai pedir algo que precisa metabolizar até virar açúcar. Se for açúcar branco, melhor ainda para o cérebro. Só que não é bom, né? Daí para as outras questões. Então, o açúcar é algo perigoso. Na alimentação, essa afirmação é muito clara, mas aqui estou me referindo ao açúcar que circula na corrente sanguínea. Então, níveis excessivamente altos de açúcar no sangue ou glicose ao longo de semanas ou anos infligem um dano surpreendente aos tecidos dos órgãos do corpo, piora a saúde e encurta a vida. A diabetes do tipo 2 é a condição mais comum imediatamente relacionada ao nível desregulado de açúcar no sangue. O corpo passa, então, a um estado de, Todavia, quando param de responder à insulina, as células do corpo não conseguem mais absorver a glicose com eficiência, tal como ocorre no caso do dreno de acostamento bloqueado ou erroneamente fechado. A crescente onda de açúcar não retorna no nível seguro e aí o corpo passa a ter hipoglicemia. É pouco sono que prejudica a nossa capacidade de regular o açúcar no sangue, causando a diabetes? Ele pergunta. Para responder essa pergunta, os cientistas tiveram que conduzir experimentos cuidadosamente controlados com adultos saudáveis que não apresentavam qualquer sinal de diabetes ou problema com o nível de açúcar no sangue. No primeiro desses estudos, o sono dos participantes foi limitado a 4 horas por noite durante 6 noites. No fim dessas semanas, esses indivíduos, antes saudáveis, mostraram eficiência na absorção de uma dose normal de açúcar 40% menor do que em comparação aos que estavam repousados. Mas como a falta de sono sequestra o controle efetivo do corpo sobre o açúcar no sangue. Isso se deve ao bloqueio da liberação da insulina, que renova a ordem essencial para que as células absorvam a glicose, ou as próprias células se tornam insensíveis a uma mensagem de insulina de outra maneira normal à presente. Como descobrimos, as duas hipóteses são verdadeiras. Para finalizar, além do custo médio de tratamento de mais de $85 mil por paciente, que contribui para elevar o prêmio do seguro-saúde, isso no caso dos Estados Unidos, aqui no Brasil as contas são diferentes, né? O diabetes rouba 10 anos da expectativa de vida do indivíduo. A privação crônica de sono é reconhecida como um dos principais fatores contribuintes para a escalada da diabetes tipo 2 em todos os países de primeiro mundo. No entanto, é uma contribuição que pode ser prevenida.
Bom, gente, então eu queria agradecer aí aos que assistiram a live pra gente falar desse assunto tão importante, né? Aqui o foco é autocuidado, né? Principalmente saúde mental, mas a saúde mental, ela não pode ser separada da saúde do corpo como um todo, né? E aí eu tenho feito essa série de lives, terças e quintas, 19 horas. Hoje a gente pegou essa parte do capítulo do livro que fala sobre a interferência do sono na questão da saúde do coração e da pressão sanguínea e da diabetes tipo 2, tá bom? Na próxima live, na terça-feira, vou falar sobre o ganho de peso, da obesidade por conta da privação do sono, tá bom? Então, quero agradecer a todos que assistiram um pouquinho, aqueles que assistiram do início ao fim, quem tá aí ainda, Jaqueline, Wagner ainda estão aí, Maria Tereza não tem vindo na minha live, tô sentindo a falta dela, mas também quero agradecer as pessoas que assistem gravadas as lives que ficam lá no meu canal do YouTube. Então, se você gostou dessa live, quer saber como foram as lives anteriores, todas estão saindo lá no YouTube, tá bom? E se você tiver interesse em fazer um tratamento comigo, meu nome é Sandra Ti, me manda um WhatsApp, me manda um direct aqui no Instagram. Se você está assistindo pelo YouTube, tem meu WhatsApp aí no campo de observações, mas também você pode ir no Instagram e mandar uma mensagem que eu leio todos os meus directs, tá bom? Muito obrigada, até terça-feira, fica bem, te cuida e vamos falar mais sobre o sono.